Vamos lá, então. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que é pouco falado na comunidade de desenvolvimento de produto, que se chama produto interno. Beleza? Deixa eu pegar aqui o passador. Vamos lá. Eu tive a oportunidade de, na minha carreira, poder trabalhar em empresas de diferentes tamanhos, né? Desde startup, empresas mais emergentes que estavam crescendo e empresas um pouquinho mais enterprise. O que acontece é que em cada em cada empresa de cada tamanho, ela vai ter cenários completamente diferentes. Então, por exemplo, numa startup, nós teremos um cenário bem enxuto. Então, onde o principal desafio ali é validar o modelo de negócio, encontrar product market fit. Então, tudo que geralmente a gente vai fazer nesse estágio é com gastar o mínimo possível, né? Então, beleza, a gente vai investir só no que é necessário, porque a gente tem muitas incertezas lá na frente. Depois, e aí, nesse momento também, a gente acaba tomando algumas decisões, como, por exemplo, ok, a gente não tem muitos clientes, então a gente pode gerenciar os pagamentos em planilhas, né? Tudo tranquilo. Nesse momento também é muito comum os PMs acessarem o banco de dados de produção, não pega nada, não tem muito volume para causar um problema. E também a gente costuma cruzar os dados em planilha, ou seja, não tem muitos clientes, não tem muitos dados, é super tranquilo de fazer isso. E às vezes também, quando a gente pensa no atendimento ao cliente, o atendente tem tantos poucos clientes que ele consegue ter um atendimento bem personalizado, ali falando com o cara pelo WhatsApp, e se necessário, ele até resolve o problema do cliente. Só que conforme a empresa vai crescendo, o cenário vai mudando um pouco. Então, numa empresa que está num período emergente, que o grande desafio é crescer, pelas empresas que eu passei, o grande cenário era mais ou menos de caos, assim, né? Então a empresa está querendo evoluir, está querendo crescer muito rápido, está contratando muito, está entrando muitos clientes, e é um cenário onde que a gente tenta atrair mais clientes e gerar mais receita sustentável, né? Pensando muito em retenção. E aí um grande desafio também aí é manter a cultura e os valores da empresa. E por fim, em uma empresa enterprise, onde ela está buscando mais se consolidar no mercado, a gente tem um cenário bem mais complexo, de multiprodutos, de encontrar novos mercados. O que acontece aquelas decisões que a gente tomou lá no passado, quando a gente era startup, sobre gerenciar os pagamentos em planilha, ela ao longo do tempo começa a causar um efeito colateral. Então, por exemplo, pode causar uma perda financeira de 5%. Quando você é uma startup, 5% pode não ser nada, R$1.000, por exemplo. Mas quando você vai crescendo, isso passa a se tornar 1 milhão. Né? Por exemplo, começa a ser muito difícil de extrair dados se você estiver fazendo daquela mesma maneira. O volume de dados aumentou muito, você não consegue nem mais usar o spreadsheet para poder cruzar as informações. E aí os PMs começam a desistir de tomar decisões sempre baseadas em dados, porque passa a ser muito custoso. E também, por exemplo, no atendimento, o produto se tornou muito mais complexo. Se você não trouxer uma maneira do teu atendente conseguir entender o problema do cliente muito rápido, isso vai se tornar um problema também. Você vai começar a quebrar SLAs e os clientes vão ficar insatisfeitos. E falando sobre esses pontos, eles geralmente se tornam um problema quando a gente começa a avaliar 3 variáveis. Então, basicamente, as 3 variáveis são pessoas, processos e ferramentas. Né? Então, mais ou menos, quando você é uma startup, ele funciona mais ou menos assim. O CEO, ele é uma pessoa que, inclusive, se envolve nas contratações dos estagiários. Então, acaba desequilibrando bastante, né? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Acaba desequilibrando bastante a qualidade em pessoas. Então, o investimento é em pessoas, certo? É um cenário muito enxuto. E aí, por exemplo, pessoas e processos acabam tendo pouco investimento, entendeu? E aí o que acontece? Quando você tem uma dessas 3 variáveis muito desequilibrada para uma ponta, ela acaba suportando as outras 2. Então, processos e ferramentas acabam não sendo um grande problema, porque você tem um nível de complexidade baixo e você tem pessoas muito, muito, muito boas, muito selecionadas, que vão acabar suportando esses 2 problemas. O que acontece a sua empresa vai crescer, e aí esse gráfico vai começar a mudar. Então, você começa a contratar muito mais, passa a ficar difícil de você garantir que todas as suas contratações são muito boas, né? Porque você começa a ter que aumentar o range que você vai trazer de pessoas, às vezes você vai errar na contratação também, então ele começa a mudar. E aí o que acontece? Quando começa a entrar muita gente, é normal que acaba tendo problema de comunicação.
E aí você começa a inserir mais processos. Então você vai colocar um processo ali, beleza, vamos evitar que esse pessoal não bata a cabeça, vamos inserir um processo para que todo mundo consiga resolver esse problema, ou que esse problema não passe para o cliente. E aí esse shape vai mudando. Mas em muitos casos, o que eu vejo é que esse shape acaba ficando assim. E às vezes até investindo em produto interno, mas ele fica desse jeito, onde o processo fica deslocado, pessoas e produto interno acabam não sendo muito investidos, principalmente em momentos mais emergentes. E aí, nesse momento, os reflexos são... você começa a ter uma empresa muito burocrática. Então, cara, para você conseguir fazer isso, você tem que falar com a pessoa X, Y e ter a aprovação da pessoa Z. E aí, isso acaba se tornando muito cansativo. Então, se as pessoas começam a sentir que está sendo difícil executar alguma coisa, muitas vezes elas até desistem de fazer aquilo, por exemplo. E aí o que acontece? Se as pessoas desistem de fazer algo que elas acham que vai ser bom para a empresa ou bom para o cliente, a gente acaba perdendo em qualidade e experiência do cliente e algumas pessoas até acabam pedindo demissão para poder ir para um ambiente um pouquinho mais flexível, né? Então você vê às vezes pessoas de grandes corporações falando, não, vou pedir demissão aqui, vou ir para uma startup que eu vou ter liberdade, lá eu não vou ter processo, eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero. E aí... eu vou conversar com vocês sobre isso hoje, né? Então, eu sou o Gustavo, sou PM no Nubank e eu vou explicar para vocês como o Nubank lidou com esse desafio de, ao invés de cair na ponta do processo, conseguir lidar melhor com esse gráfico. Então, a primeira coisa que eu posso falar para vocês é que o Nubank começa com um shape parecido com o de todas as empresas, né? Então, não é muito diferente. A gente tem um ambiente de incerteza e aí, nesse ambiente de incerteza, faz todo sentido onde a gente garanta com que as pessoas deem conta da maior parte do problema. E aí sim, produto interno e processos acabam não sendo um investimento inicial. Só que a diferença é no mindset. Então, por exemplo, naquele momento, a gente começou a pensar nesse problema e o que poderia causar no futuro, como esse shape poderia mudar e os reflexos que isso ia afetar no futuro. E aí, algo muito interessante é que geralmente, né, pelo menos eu como PM, pelo menos eu tinha esse pensamento, o PM quando ele está no estágio de startup, ele começa a pensar desse tipo, né? Cara, eu vou criar um produto perfeito, com um design e uma experiência muito boa, a ponto que ninguém vai precisar entrar em contato com o nosso atendimento, né? Então beleza, eu vou criar uma experiência foda, e aí é isso aí, ninguém vai precisar entrar em contato com o meu atendimento. Só que eu vou falar para vocês que, não, você não vai criar um produto perfeito, né? É impossível você criar um produto perfeito. E aí, onde existe um diferencial. Então, se a gente encara que todo contato é uma falha de produto, então se o cliente entrou em contato com a gente, você falhou. E se o seu atendimento não for bom, você vai deixar a experiência dele pior ainda. Então, é nesse momento que você tem que mudar e a sua experiência tem que aproveitar aquele momento onde seu produto falhou e recuperar ele, entendeu? Então, esse é um mindset que a gente começou a trabalhar dentro do Nubank, que é muito difícil de ver na maioria das empresas. Então, a gente começou a investir em processos ou em ferramentas para a gente conseguir mudar esse mindset. Então, para explicar para vocês um pouquinho mais sobre isso que eu comentei, existe um conceito de design de serviço, né? Em design de serviço, a gente tem basicamente front stage e backstage, né? E a soma dos dois é que realmente constrói a experiência do cliente. O que acontece é que muitas vezes as empresas lá no início, e às vezes até no decorrer da experiência da empresa também, quando ela vai crescendo, as pessoas começam a focar só no front stage aqui. O que é o front stage? É tudo aquilo que o cliente tem contato. Então, por exemplo, o aplicativo do Nubank, ele é o front stage. E aí essas pessoas acabam ignorando o backstage aqui, ó. E o que é o backstage, né? São todas aquelas ferramentas ou tudo aquilo que vai suportar caso o front-end, o front stage, não consiga resolver o problema do teu cliente. Então, muitas empresas que eu conheço, elas vão começar a fazer isso só lá quando ela está em enterprise, onde ela vai sentir realmente a dor de realmente o cliente entrar bastante em contato, os clientes começarem a reclamar, o suporte não atende, tem alguma coisa que não está funcionando muito bem. Só que o Nubank resolveu mudar isso. E logo lá no início, quando a gente era uma startup, a gente falou que a gente tinha que trabalhar muito bem, tanto front stage quanto backstage, porque a junção dos dois que iriam criar uma experiência wow, né? Era fazendo uma experiência wow, que é um termo que a gente usa muito no Nubank, né? Que é uma experiência surpreendente. Então, se o front stage não conseguir dar conta do recado, o backstage tem que suprir o problema do front stage.
Então é por isso que muitas pessoas conhecem o atendimento do Nubank como algo surpreendente. Só que não é só isso, tem outros efeitos também, mas de longo prazo, que estrategicamente era muito importante para o Nubank. Então, como eu falei para vocês, esse mais ou menos era o shape de investimento do Nubank. Conforme foi crescendo, o Nubank tem os mesmos problemas de qualquer outras empresas. A gente vai contratar mais, vai contratar muito mais rápido, e sim, a gente vai começar a ter dificuldades de manter a cultura. Só que o que acontece? Quando eu desloco uma dessas variáveis para uma ponta, ela acaba suprindo as outras duas variáveis. Então, o que a gente fez? A gente acabou investindo bastante em produto interno, a ponto de, com essas dificuldades em processos, ou quase não tendo processo, e com as dificuldades onde a gente tem ali sobre cultura, a gente conseguiu manter. Então, aqui até um caso muito interessante, que recentemente a gente fez uns testes com os parceiros nossos, e são pessoas de fora do Nubank, certo? E eles conseguiram um resultado de qualidade de atendimento tão bom ou melhor do que o nosso internamente. O que isso significa? Que não são... Assim, as pessoas no Nubank são muito importantes e elas são super especiais, mas existe um fator que, quando desequilibrado, passa a pesar muito menos o fator pessoas. Então, isso foi algo muito positivo que aconteceu, que a nossa decisão lá atrás de investir em produto interno, investir em backstage, trouxe para a gente no futuro. Tudo certo? Então, só para vocês terem uma olhada, né, só para vocês conseguirem tangibilizar, esse daqui é a carinha do nosso produto interno, o nosso principal produto interno. A gente tem vários produtos internos. E aí, esse é o produto interno que a nossa equipe de atendimento usa. E a gente encara ele como se fosse um produto externo. A gente encara nosso cliente interno como nosso cliente externo. E aí a gente acaba tendo uma diferenciação que é muito fácil de usar esse produto. É um produto de muita qualidade. Então, só para explicar para vocês rapidamente o conceito dele, assim que um cliente entra em contato com a gente por atendimento, ele entra numa fila. E aí, nessa fila aqui que ele vai entrando, a gente tem um modelo de machine learning que identifica qual é o problema dele e direciona ele direto para o especialista que vai conseguir tratar o problema dele. E aí, esse especialista, ele basicamente tem uma interface muito fácil que ele só fala próximo, próximo. Toda vez que ele fala próximo, significa que vem um cliente novo para ele atender. Só que vem um cliente que já tem um problema na especialidade dele. Então, o cliente ele vai ser atendido muito rápido e ele vai pegar alguém que já está preparado para responder as dúvidas dele ou para conseguir ajudar ele. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre o nosso produto, tem um artigo muito legal no blog do Nubank, no Medium. E esse artigo ele fala um pouquinho mais sobre como funciona o nosso produto interno, né? Aqui eu vou entrar mais em detalhes de gerenciamento de produto e de produtos internos. Então, beleza. Só uma dúvida aqui. Eu não estou conseguindo ver o timer aqui na frente. Se alguém puder me ajudar. Ah, beleza. Agora eu estou vendo. Estava cego. Então, beleza. Então, vamos conversar um pouquinho sobre produto interno na prática, né? Então, aqui eu vou trazer 2 cases para vocês de como estratégia e discovery delivery tem umas características diferentes de produto interno e produto externo. Então, falando sobre estratégica. Eu sou PM de um time chamado chargeback, né? Chargeback é uma etapa do cartão de crédito, onde se você tiver qualquer problema com a sua compra, você pode pedir o seu dinheiro de volta. E a gente facilita esse processo para vocês via Mastercard. Então, esse é um squad naturalmente muito focado em operação e em produto interno. E aí, como na nossa decisão lá na frente, lá como startup, tinha um parceiro que começou fazendo isso para a gente, e aí a gente viu que para se diferenciar do mercado, a gente precisava acabar internalizando isso e a gente resolver esse problema. Então, a gente tomou uma decisão de investir no produto interno. Beleza? E aí a gente, ok, vamos começar, né? A gente já sabe o que a gente tem que fazer, coisas básicas, fazer algumas integrações com a Mastercard, né? Porque grande parte do processo de chargeback está conectado com a Mastercard. E aí começa a vir os primeiros problemas depois de um tempo trabalhando com o produto interno. O produto interno, naturalmente, ele tem uma complexidade de stakeholders muito mais complicada que um produto externo. E aí a gente começou a se fazer algumas perguntas. Será que a gente realmente está fazendo o que a gente precisa? Será que a gente sabe o que a gente tem que fazer? Só para vocês terem uma ideia na complexidade dos stakeholders, a gente tem 4 stakeholders em chargeback. A gente tem a Mastercard, a gente tem o cliente interno, o cliente externo e o que a gente chama de management team, que é o C-level, né? Ele tem uma expectativa sobre o nosso time. E chegou um momento, nesse momento aqui onde a gente começou a questionar o que a gente estava fazendo,
a gente estava investindo muito parte do nosso tempo fazendo coisas que estavam sendo demandadas pela Mastercard, por questões de regras e por aí vai. Só que a gente começou falando, tem essa deadline para fazer, então vamos fazer. A gente não se questionava se isso realmente era importante, se a gente precisava fazer. Então aí foi nesse momento que a gente achou que a gente estava dando conta do recado, mas não, a gente estava tomando na cabeça, né? E aí a gente começou a fazer uma pergunta, né? Beleza, cada stakeholder está pedindo uma coisa diferente. E eles estão ficando insatisfeitos e impacientes. O que a gente deve fazer, né? O que a gente deve priorizar de verdade? Então foi aí que a gente identificou que, para a gente conseguir dizer não para qualquer um deles, a gente precisa de uma direção, certo? E uma direção que eles vejam o sentido que realmente isso vai ajudar o time. E foi aí que a gente entendeu que a gente não tinha uma direção e com uma direção a gente poderia mais facilmente dizer não para uma pessoa. E aí a gente foi construir a direção. Então a primeira coisa que a gente fez foi definir a nossa estratégia, né? Então só para vocês terem uma ideia e eu conseguir exemplificar como os primeiros passos, basicamente o que eu entendo por estratégia é você tem a sua visão aqui em cima onde você quer alcançar, e aí você tem milestones, né? Etapas estratégicas, e para cada etapa estratégica você tem um roadmap com apostas que vai fazer você chegar lá. Um roadmap com apostas, um roadmap com problemas, depende de cada um, costuma trabalhar nesse approach. E aí nesse caso a gente tem que começar de trás para frente, então a gente tem que começar pela visão. E aí o que a gente fez? A gente uniu todo o time, né? A gente chamou as pessoas do atendimento, chamamos as pessoas internas, chamamos os engenheiros, chamamos todo mundo. E, inclusive, a gente chamou um membro do management team, no caso era o VP de operação, porque ele era muito importante também para que a gente tivesse certeza que a gente estava guiando o time para a direção certa. E aí, nesse momento, a gente tinha claro que a gente queria definir aonde a gente queria chegar. E envolver todos os stakeholders na definição da missão, da visão, é muito importante. Por quê? Porque depois eles vão se sentir donos dessa visão, certo? E aí, depois, o que a gente foi fazendo? Algo que é muito interessante é que tangibilizar a visão é muito, muito difícil. Então, o que a gente fez? A gente criou uma forma lúdica de explicar para o pessoal o que era uma visão. Então, a gente falou assim, vamos imaginar que a gente está em 2020. Em 2020, o Nubank alcançou 50 milhões de clientes. A gente tem um NPS muito alto, por exemplo. E aí vai ter uma manchete que vai falar assim, cara, o Nubank só alcançou isso por causa de chargeback. O que a gente entregou, o que a gente fez, o que a gente tem em 2020 que fez com que o Nubank conseguisse alcançar aquele momento. Então a galera foi criando manchetes, a gente foi combinando as manchetes, a gente definiu 3 manchetes principais, ou seja, o que a gente chama de winning aspiration, 3 winning aspirations que vão dizer pra gente onde a gente quer estar em 2020. E aí o que a gente fez? Comunicou. Então a gente imprimiu esse jornalzão gigantesco e colocamos lá na parede do squad. Então todo mundo consegue ver e lembrar o que a gente está ambicionando. E o mais legal de tudo é que, por exemplo, uma pessoa do atendimento chegou e me mandou uma mensagem, né? Gustavo, o que é aquele negócio na parede? Porque o que acontece? Hoje no meu squad a gente tem mais de 150 pessoas, porque o atendimento fica dentro do squad. Então eu não conseguiria envolver todo mundo na definição da visão. Eu envolvi algumas pessoas do atendimento para poder colaborar. E aí a gente pegou e simplesmente jogou o jornal na parede e deixou as pessoas para ver qual seria a reação. E aí essa menina veio e me mandou uma mensagem para mim, falou assim, Gustavo, o que é aquele jornal lá na parede? Aí eu expliquei para ela o que era, aí ela falou assim para mim, cara, é muito bacana, eu vou até me aproximar aqui para poder ler. Ela falou assim, cara, eu entendi que todas essas apostas que a gente está querendo para 2020 estão atreladas com o nosso OKR, e eu gostei muito de como foi exposto, porque dá para pensar bastante sobre isso no dia a dia, durante os atendimentos. Então, algo que começava a ser um problema lá atrás, que cada stakeholder pedia uma coisa, e aí só gerava ruído, eu comecei a guiar as pessoas para que elas trouxessem itens que realmente agregassem valor aonde a gente está querendo chegar. Então, essas pessoas começaram a me mandar feedbacks, mas feedbacks que realmente eram importantes para a gente conseguir alcançar aquela visão lá em 2020, por exemplo. E aí esse foi o primeiro passo que a gente teve em relação à estratégia. Então, a gente continuou descendo naquela imagem lá, definindo estratégia, definindo apostas e por aí vai. Só que esse é um caso bem interessante. E aí um caso bem interessante que a gente tem sobre discovery e delivery, né, sobre a diferença de produto interno e produto externo, foi um caso bem recente que é o que eu vou compartilhar com vocês. Uma coisa muito interessante de produto interno é que você tem uma pressão interna muito grande. Por quê? Os teus clientes sentam do teu lado, os teus clientes pegam o elevador com você,
os teus clientes vão nas mesmas festas que você, os teus clientes muitas vezes são os teus amigos. Então, não tem como você fugir da pressão. Os caras vão toda hora estar perguntando para você assim, cara, e aí, como é que tá indo? Tá evoluindo, não tá? Quando é que você vai lançar aquele negócio que a gente não está conseguindo fazer lá no produto? Então, tem uma pressão interna que é característica de produto interno. E aí o que a gente falou, beleza, essa pressão começou a ser muito constante, a gente falou, beleza, vamos ouvir o problema desses caras. E aí eles trouxeram pra gente um problema que tinha um processo que eles estavam fazendo, que era manual, que eles usavam essa planilha aqui para poder gerenciar a tarefa deles. Eles tinham mais de 2.000 tarefas por mês, e eram só 5 pessoas. Então estava começando a ficar um caos fazer esse gerenciamento. E aí o que a gente fez, beleza, isso realmente parece um problema, vamos avançar. Aí a gente chegou e conversou com eles sobre como a gente pode mensurar o impacto para justificar o investimento nisso. Então eles começaram, cara, a gente está perdendo dinheiro porque a gente está fazendo isso manualmente. A gente está cometendo algumas falhas, a gente está perdendo dinheiro. Né? A gente está gastando muito tempo e isso está impedindo que a gente investisse o nosso tempo em coisas mais importantes. Então, foi bem bacana porque aí a gente conseguiu extrair métricas para conseguir comparar com demandas dos outros stakeholders. E aí, beleza, a gente já tem as nossas métricas, vamos avançar. E aí o que acontece que é super característico de produto interno é a gestão de expectativa, né? Se você for pegar e conversar com alguém internamente sobre alguma coisa que você vai fazer internamente, a partir do momento que você conversou com essa pessoa, está fazendo um discovery, um papo para entender qual é o problema, o que ele tem, ela já vai achar que você vai resolver o problema dela, né? Ele já vai chegar e vai falar assim, cara, amanhã ele já vai começar a fazer, ele está interessado, ele vai começar a fazer. Então ele vai começar a te pressionar, né? Então é muito importante e é muito mais crucial gestão de expectativa em produto interno. Porque quando você faz um discovery com um cliente externo, você vai lá, mostra um protótipo e é isso aí. Depois ele nem enche mais o teu saco sobre quando isso vai ser lançado, por exemplo. Só que o cara aqui internamente, não, ele vai estar lá todo dia no teu ouvido. Então é muito interessante que você alinhe expectativas. Então o que a gente fez? A gente entendeu o problema, quebrou esse problema em conjunto com eles e falou, ó, isso daqui a gente vai entregar, isso daqui a gente não vai entregar agora. Beleza? Concorda? Concorda. E aí a gente continuou. Depois disso, a gente começou a debruçar no problema e a gente começou a prototipar. Então, eu coloquei essa imagem aqui, que é para mostrar que a gente realmente investe em design no nosso produto interno. Então, a gente tem um designer no nosso time. E aí esse designer, ele começa a pensar na experiência do nosso cliente interno. O que esse cara precisa fazer, né? Quais são os problemas que ele tem, como a gente consegue otimizar a utilização dele. Então, aí a gente fez vários testes. Então é bem interessante, a gente fez diversas possibilidades, e aí depois que a gente trabalhou nas possibilidades, a gente foi testar. A gente foi validar essa solução. E aí o que a gente fez? A gente imprimiu um papel desse com a solução final, que a gente imaginava que estava boa, e a gente colocou um cenário para eles. Imagine que você tem essa tarefa, executa essa tarefa nesse software de mentira. E aí ele olhando se ele tinha as informações que ele precisava para conseguir executar a tarefa. E ele foi colocando as observações dele. Cara, essa informação está faltando. Pô, não estou achando essa outra informação. Cara, essa informação muito importante não está visível. E a gente foi colhendo os feedbacks para poder iterar. E aí, depois que a gente fez, ok, pegamos os feedbacks, estamos confortáveis com a solução final. Vamos fazer? Não vamos fazer. Vamos aprender. Então, o que a gente fez? Cortamos o escopo pra caramba. Tudo que eles falaram que eles queriam, a gente falou assim, cara, isso é uma hipótese. Vamos validar se ele realmente precisa disso. Cortamos o escopo pra caramba. E aí a gente fez o seguinte, vamos lançar menos que um MVP para eles e vamos pedir para eles utilizarem. E aí vem uma grande vantagem de produto interno. Os caras, eles são teus amigos, eles estão participando do processo. Então, eles não vai ter problema de você lançar algo muito simples para eles, porque eles vão entender aquilo. Então, você consegue se arriscar mais nesse tipo de coisa. E aí, vamos aprender. E aí foi bem legal que a gente criou um canal no Slack, eles ficavam dando feedback em tempo real. E aí, esse cara falou assim, velho, eu estou demorando 1 hora a mais para fazer tudo aquilo que eu estava fazendo. Então, opa, beleza, temos um aprendizado aí. O que a gente lançou, essa versão Super Zero, a Alpha, não está agregando o valor que a gente espera. Beleza, não tem problema. Vamos entender o que ele está fazendo ou o que ele está deixando de fazer, que está fazendo com que ele despenda muito tempo nessa nova ferramenta. E aí o que a gente fez? Vamos repriorizar, porque o que acontece? Por mais que a gente tenha pego esses feedbacks, a gente já tinha o roadmap planejado, a gente já tinha um backlog lá com o que a gente acreditava que era mais importante. Mas eles estavam usando, e quando eles usam, o valor do feedback é muito maior do que quando são só hipóteses. Então o que a gente fez? A gente colocou todos eles numa sala e falou assim, cara, me fala o que está fazendo você demorar muito tempo para terminar essa tarefa. E aí ele foi falando, cara, eu tenho esse problema aqui, e a gente foi elencando os problemas. Beleza. Temos todos os problemas. Agora,
esse problema A aqui, se eu resolver ele agora, vai te ajudar mais do que se eu resolver esse problema B? É uma pergunta que eu fazia para eles. E ele falou assim, não, cara, esse problema B aqui acontece 1 em cada 10 casos que eu faço. E aí o outro, não, os 10 casos eu preciso dessa informação. Então, beleza, eu sei que se eu fizer o A, eu já vou conseguir gerar muito mais valor para ele e, consequentemente, ele vai conseguir fazer as coisas muito mais rápido. Então, a gente montou essa priorização junto com eles e colocamos no Slack e eles falaram, cara, é isso aí que a gente precisa. E aí a gente foi shippando conforme o que a gente tinha priorizado em conjunto. O bacana é que você tem a oportunidade de envolver eles na priorização e aí você compartilha a responsabilidade. Se você lançar alguma coisa que não agregou tanto valor, não foi a responsabilidade sua como PM, foram vocês que priorizaram junto. Então você tira um pouco do peso das suas costas. E além do mais também, por exemplo, nesse caso, os engenheiros estavam envolvidos nesses papos, e aí eles confiaram muito mais na minha priorização do que se eu falasse para eles que aquilo era mais importante. Porque o cliente, eles ouviram das pessoas que aquilo era mais importante, por exemplo. E aí, só para compartilhar rapidamente com vocês, a gente conseguiu diminuir de 3 minutos cada tarefa que eles faziam para 30 segundos, né? Então foi uma diminuição de 10 vezes. E aí o mais bacana foi que eles começaram a trazer vários feedbacks, e aí eles vinham na nossa mesa nos abraçar, eles deram presentes pra gente. Tem um cara até que falou, velho, isso daqui foi meu presente de Natal antecipado, né? Então, para um cliente trazer um feedback desse, significa que você agregou muito valor para ele. E aí o mais bacana disso é que um aprendizado que eu tive foi esses feedbacks, né? Inclusive esse textão aí de uma das pessoas, foi o que mais gerou motivação sobre qualquer coisa que a gente já fez na história de chargeback. A gente já conseguiu melhorar muito alguns números, a gente já lançou algumas coisas para clientes externos, mas o que mais motivou o time foi esse contato com o cliente interno, foi sentir com que a gente estava entregando valor de verdade. Então, utilizar essa conexão com as pessoas, com seus clientes internos, vai fazer sim com que seu time se motive. Isso foi muito importante, né? Eu não me lembro, acho que a gente aumentou muito o nosso cycle time depois que a gente lançou isso, porque os caras estavam shippando adoidado, assim, né? Eles estavam muito empolgados, foi bem bacana de ver. E por último, a gente tem que fazer um fechamento, né? A gente não resolveu o problema deles por completo, a gente resolveu parte do problema. E aí, de novo, gestão de expectativas. A gente chegou para eles, a gente colocou eles numa sala e falou assim, cara, a gente resolveu o problema de vocês, certo? Resolveu, vocês são felizes? Estamos felizes. Então, beleza. Agora a gente tem outras coisas que são mais prioritárias para a gente fazer. E no momento que a outra parte do problema começar a ser mais relevante, a gente volta a conversar. E aí acho que passaram uns 2 meses, eles nem mais conversaram comigo, assim, sabe, sobre esse caso específico. E a solução final não está 100% finalizada, a gente só entregou uma parte dessa solução. E aí, isso que é muito bacana na estratégia do Nubank, né? Que lá no início, o nosso segredo foi investir em alguma coisa que a maioria das empresas negligenciam, que é o produto interno, né? Conectar a experiência do cliente, oferecer uma experiência wow, e desde o início a gente pensar em front stage e backstage. Eu acho que é até legal reforçar uma coisa que eu falei, cara, você não vai construir um produto perfeito, e quando o teu cliente entrar em contato contigo, você tem que surpreender ele, você tem que fazer com que ele saia melhor do que quando ele entrou, pelo menos. E isso não é fácil. E aí o Nubank tem feito uma tarefa muito legal, tanto com o produto interno, quanto com várias outras iniciativas bacanas que o time de atendimento faz com esse mindset que a gente tem. Além disso, produto interno, ele não é só você entregar sucesso. Ele também é focar nas pessoas que trabalham na empresa que você está, certo? É você pegar aquele cara que está no atendimento e ele conseguir executar o melhor dele, inclusive. Por exemplo, até no nosso caso como PMs, imagine que você tem dificuldade para fazer queries ou para tirar vários dados, né? Se tem alguém que está preocupado em facilitar a tua vida, por exemplo, no caso do Nubank, a gente tem um time de Data Access, que o foco deles é justamente facilitar o acesso aos dados das pessoas que estão na empresa, aquele teu trabalho fica muito mais satisfatório, fica muito mais tranquilo do que se você tivesse toda aquela dor de cabeça para conseguir executar alguma coisa legal. E a gente faz isso tudo porque, no final, a gente quer que os nossos clientes nos amem, mas não só nos amem, mas nos amem fanaticamente. E é com esse moto que a gente constrói toda aquela experiência que muitos de vocês conhecem. Então, o que eu tenho para falar com vocês hoje é sobre isso. Quem quiser conversar comigo, me adicionar no LinkedIn, entrar em contato, tem aqui meu endereço. E nesse momento também, acho que faz algumas semanas, a gente abriu o processo seletivo de PMs no Nubank também. Então é só entrar no site do Nubank que a gente está rodando o nosso processo seletivo a todo vapor. É isso aí, pessoal.
Obrigado.